aí, nação rubro-negra, estamos de volta com mais um corte com reação aqui da Sport TV no programa Seleção com ele, o Rizek e convidados. Isso mesmo, galera. Vamos debater a partir de agora todos os momentos e melhores momentos, né, aí do jogo entre Flamengo e Fortaleza, onde o Flamengo não conseguiu, né, aí vencer o jogo, né, e garantir esses seus 3 pontinhos em cima aí do Palmeiras, e o Palmeiras, né, garantiu um ponto aí em cima do Flamengo na tabela do Brasileirão. E vamos falar também sobre a expectativa do maior jogo do ano, no momento, né, da Libertadores, Flamengo e Racing, né, trazendo aí tudo que vai rolar, a escalação, o que Felipe Luiz ele pretende fazer para esse jogo aí, né, e quais são as novidades, né, sobre tudo que está rolando aí no mundo do Mengão. Por isso, galera, fica comigo até o final do vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo que rola aqui no canal, deixa aquele like maroto. E lembrando, galera, de deixar aí os créditos para Sport TV. Vamos pro vídeo. Boa tarde, bem-vindo à Seleção Sport TV desta segunda-feira com Rodrigo Coutinho, Lédio Carmona, Maestro Júnior, pra gente falar de Campeonato Brasileiro e Campeonato Brasileiro. Tudo bom, Maestro? Tudo bem, André. Na paz? Tudo em paz. Boa tarde, Lédio, Coutinho, tarde, o pessoal que tá com a gente. Você me deixou curioso quando falou da participação do Calais depois lá por causa de tudo aquilo que a gente viu Como é que ontem. você... O Flamengo estacionou em 61 e o Cruzeiro chegou a 57. Como é que você vê a corrida pelo título depois dos resultados do fim de semana? Bem-vindo à Seleção. Boa tarde, Gisele. Obrigado. Boa tarde, Maestro, Coutinho. Então, eu estava até falando com o Coutinho. Eu esperava mais da rodada. Não é pelos resultados, a derrota do Flamengo. Bola, né? Eu achei que os jogos foram abaixo. O Fortaleza jogou bem contra o Flamengo, jogou. Mas o Flamengo fez um jogo muito abaixo. Um jogo muito estranho, assim, meio sem foco. Tudo bem, tinha um desgaste. O Felipe botou o time inteiro, não poupou muita gente, só poupou quem tinha que poupar mesmo. Mas foi uma atuação bem abaixo do Flamengo. O Flamengo acabou deixando 5 pontos no campeonato em Fortaleza, né? Que empatou com o Ceará e perdeu por Fortaleza. Foi um dos resultados mais inesperados do campeonato, foi essa derrota do Flamengo. A gente respeita o Fortaleza, para mim hoje é um clube grande, mas faz uma campanha muito ruim e ressurgiu nesse momento no campeonato. E Palmeiras e Cruzeiro, como já havia acontecido no Flamengo e Cruzeiro, não foi um bom jogo. Não foi um bom jogo. Um jogo de muita briga, de muita luta, de muita imposição, mas tecnicamente, tenho certeza que o Cruzeiro jogou até melhor que o Palmeiras. É o jogo do que o Palmeiras. Enfim, o Palmeiras está num hiato estranho da temporada, que ele jogou bem contra o Flamengo, mesmo perdendo. O Flamengo também jogou bem, aquele foi um jogo excepcional. Os dois jogaram bem. Agora, jogou muito mal, uma atuação vergonhosa. Quando o favoritômetro diminuiria um pouquinho. Ainda acreditaria, mas diminuiria as possibilidades do Palmeiras. Foi era uma atuação para ressurgir, por maior e melhor que seja o Cruzeiro. E o Palmeiras jogou pior que o Cruzeiro. Olha, sem querer passar pano para as atuações de Flamengo e Palmeiras no fim de semana, será que eles não estão destroçados, cansados? Será que não é sintoma os jogos do fim de semana da pegada forte que vem marcando a vida de Palmeiras e Flamengo? O Flamengo, por exemplo, encarou o Botafogo do Newton Santos, quarta-feira, 3-0, jogo duríssimo. Pegou o Palmeiras no domingo, pegou o Racing na quarta-feira e foi viajar para enfrentar o Fortaleza. Nesse meio tempo, o Palmeiras pegou o Bragantino, vida menos dura, visitou o Flamengo, foi para Quito, pegou o Cruzeiro. Cara, é uma pegada forte demais, tem hein? super elenco, né? Oi? Por isso Mas aí as escolhas em relação ao elenco aí é que tem um ponto de interrogação também, né, Lédio? A pegada é Porque dura, o que cara. acontece? Né? O Palmeiras vinha dessa derrota que ninguém esperava, um 3-0 fora de casa, até pela campanha do Palmeiras, né? E, de repente, você vê uma possibilidade dentro do Campeonato Brasileiro de dar aquele salto. Será que isso não condicionou a própria escalação do Abel no jogo de ontem, sabendo que também o jogo de ontem era meio que decisivo, né? Em função do que aconteceu, até para levantar o moral da galera, do resultado da quarta. Todos esses componentes eu acho que tem que ser levado. E eu não tenho dúvida, André,
na intensidade que os jogos são jogados, né? Se você não fizer a mesma intensidade do teu mesmo ritmo do teu adversário, você vai perder. Então, os times são obrigados a manter aquele mesmo ritmo. E quem joga quarta, domingo, para quem está sendo titular, vem jogando constantemente. E os espaços, o adversário, ele também começa a cansar. Então, daí houve, né, na verdade, uma melhora em relação a tudo que tinha acontecido naquele momento. O Flamengo colocou o Luiz Araújo no lugar do Bruno Henrique. Juninho, podemos Michael. ilustrar isso. O Bruno Henrique, de novo, não jogou bem como centroavante, mas insisto, o Flamengo não tem um jogador Não tem reserva para o Pedro. Não tem. Confiável não tem ninguém. Não tem. Pode improvisar o Bruno Henrique, o Plata, já que o Juninho não parece, nesse momento, a melhor alternativa. Aí, aos 19, entrou o Michael, que vai de encontro ao que a gente está falando aqui. O Wallace entrou também. O Wallace entrou aos 19, também no lugar do Plata, e o Juninho Entrou aos 40. entrou aos 42. Tá claro que o Flamengo não tem um centroavante para diretamente ser o substituto do Pedro. Por exemplo, o Juninho, ele entrou sábado que ele não tinha. O Michael são jogadores que ele... Tem jogo que eles sequer são relacionados. Então ele pôs lá, mas não é. Por exemplo, o Arrascaeta, você sabe quem é o reserva do Arrascaeta, é o Carrascal. O Arrascaeta não jogava para jogar o Carrascal que estava suspenso. E o Arrascaeta, mestre, eu comentei o jogo, você certamente viu, o Arrascaeta jogou... Ele viu no mudo, ele falou para mim. Não tem problema, Ele muita falou gente para viu mim o que ele jogo viu no mudo. Eu não, eu estou sempre prestigiando os colegas. O Arrascaeta... Você não vai entrar nessa pilha, né? Não vai entrar nessa pilha, né, Carmona? O Arrascaeta, ele numa boa, ele se poupou o jogo. Na reta final, ele resolveu acelerar. E aí o Flamengo quase empatou com 3 infiltrações dele. Você via claramente que ele estava segurando, que ele não queria se expor para não perder o jogo de quarta-feira. Aí é o que você falou. Será que valia a pena botar o Arrascaeta para se poupar dentro de campo? Para ele jogar naquela... Não, eu acho não somente pelos titulares, mas sobretudo pelos reservas. Quem está ali está querendo uma brecha. Pois é. Entendeu? E essa era uma oportunidade, mais uma oportunidade, para que todos eles pudessem mostrar alguma coisa para o treinador, porque ele vai ter que escolher. Pelo menos no centroavante, que a gente sabe que não... O Pedro, infelizmente, não vai estar. O Fortaleza se matou em campo, cara. Eles se entregaram. Vamos mudar os melhores momentos? Calma, cara. Um jogo de superação com contra-ataque. É que eles erraram muito contra-ataque. Mas os contra-ataques, Léo, se aparecer nos melhores momentos, a gente vai ver que foi tudo erro de passe. Tudo. Começa um erro de passe quando o time está tentando se organizar, aí daí dá a sequência toda. E normalmente termina com erro de passe também do Fortaleza. E ainda em cima daquilo da energia baixa do time, o Flamengo é um time que não leva muito contra-golpe. Mesmo jogando Nesse exposto, jogo levou muito. Levou muito. No primeiro e no segundo tempo. O Flamengo geralmente ele perde a bola e começa aquela luta para Esse é o retomar primeiro, logo, tá vendo? Outra coisa que eu vou dizer. Por exemplo, todo mundo conhece o Breno Lopes, certo? Qual é a jogada típica do Breno Lopes? Essa daí. Né? De puxar para dentro e dar aquela chapada, como Cebolinha, como vários outros jogadores. Então você não pode dar espaço para o cara para fazer a jogada preferida dele. Obriga ele a ir para uma outra situação que ele se sente menos confortável. E eu acho que, inclusive, o próprio Rossi, esse é o tipo da jogada, já o cara bate assim. O cara tem que ser estudado, tem que saber, porque senão... outro contra-ataque. Esse aí foi o... E se ele chegou a marcar, mas milimétrico, estava né? impedimento. Cara, e se tem uma coisa boa, entre muitas, mas essa especialmente eu acho que nenhum outro campeonato tem, é que você vai pegar um time de zona do rebaixamento e o jogo pode ser duro mesmo, cara. mesmo. Então quem projetou, é o Fortaleza, cara. O Fortaleza perdeu do Cruzeiro semana passada e fez um jogo duro com o Cruzeiro no Mineirão. No Mineirão, exato. O Cruzeiro que recebeu o Sport já rebaixado e não ganhou em casa. Eu acho que Brasileirão e Premier League oferecem isso. Cara, então assim, não dá pra, antes do jogo contra um Fortaleza, colocar 3 pontos certos na mesa. Não dá, cara. Não dá. Arriscado. Muito arriscado. Para times, por exemplo, do nível do Fortaleza, né? Já tem outros que estão ali, tipo o Sport. Sport realmente, esse você tem um percentual maior de possibilidade de vitória, tanto em casa como fora, pelas atuações que vem. Porque o Fortaleza, em alguns jogos, jogou legal. Só não teve um aproveitamento para... Contra o Cruzeiro, no Mineirão. Aliás, os próximos jogos de Flamengo e Palmeiras são, respectivamente, contra o Sport. O Flamengo vai receber o Sport e o Palmeiras contra o Juventude fora. A gente vai mostrar os próximos jogos dos 3 concorrentes ao título.
Palmeiras vai visitar o Juventude e aí... da zona. Oi? Os 3 da zona. É verdade, o Cruzeiro recebe o Vitória. Os adversários de zona do rebaixamento. Depois o Palmeiras recebe o Santos, o Flamengo visita o São Paulo, o Cruzeiro visita o Grêmio. Aí o Palmeiras visita o Mirassol, o Flamengo recebe o Santos, o Cruzeiro recebe o Flu. Palmeiras vai visitar o Santos, que é um jogo atrasado. O Flamengo vai visitar o Sport, que é também um jogo atrasado. O Cruzeiro pega o Juventude. E depois tem Galo e Palmeiras, Fla-Flu e Cruzeiro e Corinthians. São os próximos jogos. Eu não consigo tirar nenhuma conclusão dessa caminhada, sinceramente. A conclusão é que quem perder ponto para os times que estão na zona de rebaixamento pode dar adeus, né? Tá muito... Um tem uma vantagem aqui, outra tem uma vantagem ali. Por exemplo, o Flamengo vai jogar com o São Paulo. Ele não vai jogar com o São Paulo no Morumbi. É na Vila o jogo, Deu né? bem, vai ser na Vila. O São Paulo não joga mais no Morumbi esse ano. Aí o Flamengo joga 2 vezes contra o Sport, que é o Lanterna, mas o Palmeiras acho que joga 2 vezes ainda com o Juventude, com o Santos. Joga com o Santos. E Joga tem o Mirassol fora. E o Flamengo pega o Sport na Arena de Pernambuco, né? Mirassol. Na ilha, né? Os dois jogam com o Mirassol em Mirassol. E tem um detalhe, o Flamengo é a última rodada com o Mirassol em Mirassol. Sim, e o Palmeiras joga a última rodada contra o Ceará, que você não sabe exatamente fora. Você não sabe exatamente o que vai estar acontecendo com o Ceará. Então, cara, eu acho que esse negócio de qual é a melhor tabela, eu acho que é muito relativo, cara. Por exemplo... E pode ser uma última rodada também, com os dois já planejando viagem para o Intercontinental, cara. Isso que eu ia dizer. Então, ou não. Ou não. Ou então viajando no mesmo dia, né? É bem como foi o Botafogo ano passado. Fala, mais. Não, é porque, por exemplo, a influência que pode ter para Flamengo e Palmeiras, né? A não ir da final da Libertadores. Dentro do Campeonato Brasileiro. Tem que viver a rodada A gente mesmo, sabe as condições de temperatura e pressão que esses clubes vivem, né? Se não chegar à final da Libertadores, primeiro jogo vai ter uma faixa lá, brasileiro é obrigação. Não tenha dúvida disso. Mas no último título do Palmeiras, foi justamente quando cai pro Boca, a semifinal em casa, que tem a arrancada para tirar do Botafogo o título de 23. Que era o seguinte, havia mais rodadas para você conseguir a recuperação. Se eu não me engano, eram 10 rodadas. 10 ou 9 rodadas. 13, não? Não sei. 13. Enfim, a gente vai errar 13, nisso. Mas foi a semifinal de Libertadores mais cedo. Realmente, o Palmeiras perde do Boca. E aí coincide com o derretimento do Botafogo e a reação do Palmeiras naquela arrancada com o Endrick jogando muita bola na reta final do Brasileiro. Aliás, o Endrick vira titular depois dali. Quando o time cai na Libertadores, o Abel mexe no time. Cara, é uma semana que é imprevisível o que vai acontecer com os dois. Eles podem estar classificados para a final e aí o Brasil vira um hospício, porque Flamengo e Palmeiras brigando por Libertadores e Brasileiro, se for um hospício, um jogo de 29ª rodada, imagina o que é uma final de Libertadores, jogo único, e também com os times brigando pelo Brasileiro. O Brasil vira um hospício. Os dois jogos das... O Brasil e a imprensa esportiva. Sim, mas viram um hospício. Isso já está há algum tempo. Os dois jogos da Libertadores vão balizar os confrontos, mesmo contra times do rebaixamento no fim de semana. Você não sabe, se o Flamengo ganhar, ele vai com muita força para um jogo que ele já é naturalmente muito favorito contra o Sport no Maracanã. Agora, se perder, ele já entra no caos. Deve fazer o resultado, mas o clima vai ser outro. O Palmeiras, vai que ele seja eliminado em casa. Ele vai jogar um jogo parecido que o Flamengo jogou esse fim de semana contra o Fortaleza, contra o Juventude. O Juventude está exatamente na mesma situação. Sim. Entendeu? Então, como é que o Abel vai recuperar o time? Se ele ganhar da LDU, ele vai chegar voando. Entendeu? Voando, talvez até com outro time, diferente, mas com peito de pombo, né, Maestro? Aquele peito de pombo estufado. Pô, vamos jogar com ainda mais pela própria situação que se encontra o Palmeiras. Agora, se não passar pela LDU, cara, é um jogo perigosíssimo pro Palmeiras. Os dois são, cara. Eu acho que, cara, os dois têm tarefas duras. Um time também que tá bem, o Vitória. Tá bem, é um time que deu um trabalho danado, perdeu em casa pro Corinthians. O Cruzeiro nessa rodada, eu acho que foi quem se deu pior. Porque, o Flamengo perdeu o jogo, o Cruzeiro tirou um ponto em relação ao Flamengo, mas ele não conseguiu encostar no Palmeiras. O empate, com o Cruzeiro jogando melhor, o empate deixa o Palmeiras com a mesma distância à frente do Cruzeiro. Ele tinha essa chance de confronto direto para tentar tirar a vantagem. Não conseguiu. Então, no fim, apesar do Palmeiras ter jogado mas o mais tranquilo de todos é o Cruzeiro, cara. O Cruzeiro, ele não tem a pressão, né, do time. Mas eu acho que foi uma rodada que, sim, não foi maravilhosa para ninguém, mas foi boa para o Palmeiras. Ele manteve a distância para o Cruzeiro. Apareceu por competência dele, não era
planejamento inicial do Cruzeiro. Agora, cara, ele tá surfando. Mas assim, o vencedor, acho que não tem um grande vencedor, mas o time que se deu melhor nessa rodada foi, claro, que o Palmeiras. Aumentou um ponto a sua vantagem em relação ao Flamengo. De um jogo difícil. E manteve a distância para o Cruzeiro jogando pior do que o adversário. Porque, na minha cabeça, provavelmente o Abel achava que ele tinha boa chance de perder a liderança nessa rodada. Ele não vai dizer isso, mas provavelmente. Eu vou jogar contra o Cruzeiro. O Flamengo vai jogar contra um time, mesmo fora de casa, que está brigando para não cair, eles vão ganhar. Eu não sei se eu vou ganhar do Cruzeiro. Ainda mais depois da sapatada que eu tomei da LDU. E ele conseguiu abrir um ponto e voltar à liderança. Ele levantou um ponto, Lédio, que é o seguinte: o Cruzeiro dos 3 é aquele que tem a semana toda livre para trabalhar. Tem isso aí. E a gente viu ontem, exatamente, né? Que chegou uma hora que o Cruzeiro estava no ritmo e o Palmeiras estava em mesmo outro. Com 10. Não tem jeito, né? O Cruzeiro quase ganha o jogo com 10. A melhor A jogada bola do jogo. Carlos Miguel contra 10 é o Matheus Miguel pegou. Que, aliás, não estava fazendo um jogo do nível dele. Depois que o Cruzeiro passa a ter um jogador a menos, ele se engrandece de uma forma, passa a marcar mais pelo lado esquerdo, fazer jogadas, faz aquela grande jogada que quase que o Caio Jorge mata o jogo. Aliás, spoiler, depois de um intenso debate entre Everson, Felipe Longo do Corinthians, Breno do Fortaleza e Carlos Miguel, optamos pelo Carlos Miguel na seleção da rodada pela grandeza do jogo. E, aliás... Pra Ponte Preta. Gente, olha, ninguém esperava, né? Mas é isso, acontece. Todo mundo colocou o Mengudo e aí, ó, Fortaleza foi lá e pá! Venceu o Flamengo com um gol de um ex-palmeirense, né? Breno Lopes, que foi o autor do gol da vitória do Fortaleza. Fortaleza que tá tentando também tirar a cabecinha para fora ali da zona do rebaixamento, está tentando ensaiar uma recuperação. Tinha mais um ali, né, do Tão das Redes, não colocamos? Que tinha ali o campeonato na Copa do Nordeste, o Flamengo foi eliminado. Era isso, que o Flamengo perdeu pontos para todo mundo do Nordeste, né? Aí, ó. Perdeu pro Bahia, perdeu pro Fortaleza ontem e empatou com o Ceará, ou seja, Flamengo eliminado da Copa do Nordeste. Bom, agora sim a gente começa a rodar nossa reportagem, a gente começa com o Flamengo. Tá aqui com Edson Viana, acompanhando o Dia do Flamengo, meu amigo, bem-vindo ao Taon. Flamengo que perdeu muitos pontos nessas últimas rodadas e eu quero saber da programação também, né? Como é que fica a programação do Flamengo para essa viagem, para esse jogo tão decisivo contra o Racing na quarta-feira, meu amigo. Bem-vindo ao Taon. É isso, Joana. Uma boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que está ligado com a gente no Taon. Como você falou no começo, almoçando com a gente, eu posso dizer que tem um cheirinho de carne aqui no Ninho do Urubu. Os jogadores do Flamengo estão almoçando nesse momento. Eles voltaram ao trabalho hoje de manhã. O Flamengo folgou ontem após essa derrota que você mencionou no jogo contra o Fortaleza. É uma sequência muito desgastante de jogos decisivos. O Flamengo em duas frentes, né, muito estressantes. E aí para o Felipe Luiz é importante dar esse tempo com a família para que os jogadores possam desestressar um pouco, descansar o corpo e a mente. Ele voltou ao trabalho hoje de manhã e tem algumas questões para lidar para esse jogo contra o Racing na próxima quarta-feira fora de casa. O Flamengo leva uma pequena vantagem de 1-0, mas é muito considerável se a gente levar em conta toda a pressão que o time vai sofrer lá no cilindro de Avejaneda. Se não levar gols, vai se classificar para a grande final, porque tem a vantagem do empate. E aí, em cima disso, o Felipe Luiz vive a expectativa de poder voltar a contar com o Léo Ortiz, que vem sendo um pilar defensivo desse time do Flamengo na temporada. A gente lembra que ele machucou o tornozelo direito no jogo contra o Palmeiras, acabou ficando no banco no jogo contra o Racing, a primeira partida. Contra o Fortaleza, a comissão técnica decidiu nem levar o Léo Ortiz para que ele se prepare totalmente para esse jogo contra o Racing, que agora é o jogo mais importante da temporada. O Felipe gosta de reiterar isso, ele falou isso antes do jogo contra o Fortaleza e não é diferente porque o Flamengo está em várias frentes. E andando um pouquinho nos setores do time, ele vai poder voltar a contar também com o Pulgar e o Carrascal. O Carrascal principalmente, que teve uma grande atuação contra o Racing. Eles estavam suspensos no Campeonato Brasileiro para esse jogo contra o Fortaleza. O Felipe acabou escalando um time muito diferente, né? Entre jogadores que estavam machucados, outros suspensos, um Flamengo com a escalação muito diferente, que foi muito criticado, acabou perdendo a oportunidade de assumir a liderança do Brasileirão e agora volta as atenções para a Libertadores, né, Joana? Com certeza, amigo. Agora você falou aí do Léo Ortiz, que com certeza é um retorno super importante e aguardado do Flamengo, baita reforço. Em relação ao ataque também existe uma expectativa de mudança. O Flamengo não tem o Pedro,
no jogo contra o Fortaleza, apesar do Bruno Henrique não querer, ele foi o centroavante. Então, qual é a expectativa do ataque do Flamengo para esse jogo contra o Racing na Argentina? É isso, o Bruno Henrique tinha mencionado antes desse jogo uma preferência por jogar mais aberto pela esquerda, que é a posição original dele. Depois ele até não se retratou, mas ele contextualizou o que disse, falando que quando o Pedro não estiver, ele está à disposição para jogar ali como o camisa 9, e quando o Pedro estiver à disposição, ele quer brigar na posição onde está mais à vontade. O Felipe Luiz até falou sobre isso também, que o Bruno Henrique tinha mencionado essa preferência para ele. Até o Bruno Henrique tem sido muito escalado ali quando joga, em alguns momentos até com o Pedro no banco de reservas. Então essa é uma possibilidade. Existe uma outra configuração com o Plata também, e o Felipe Luiz tendo que tomar essas decisões para formar o ataque do Flamengo. Até depois do jogo contra o Fortaleza, o próprio Arrascaeta chegou a ser perguntado sobre a possibilidade de ser ali um falso 9, falou que está à disposição do Felipe Luiz de qualquer forma. Ele que vem numa temporada muito artilheira, né? Tem 15 gols nesse Campeonato Brasileiro, vem sendo decisivo também marcando gols, não apenas dando assistências, que é o que mais se espera dele, mas é uma possibilidade talvez mais improvável, né? E aí a programação do Flamengo é a seguinte: o time está almoçando nesse momento, eles devem sair daqui por volta de 12h45. O voo para a Argentina está marcado para as 3 da tarde, com a previsão de chegada lá às 6h30. Amanhã o Flamengo treina no CT do Defensa e Justiça, que foi onde treinou nas quartas de final, quando enfrentou o Estudiantes, um outro time argentino. Então essa programação do Flamengo, que vive aí mais uma semana do jogo mais importante da temporada. É sempre o próximo, né, Joana? Exatamente, você está sentindo esse cheiro de carne exatamente, né? Como você citou, eles estão almoçando e estão assistindo o quê? Adivinha o que está na televisão lá? Estão assistindo o quê? Estão assistindo o Taon, então... Pô, espero que estejam vendo a gente, mas eles podiam mandar um bifinho para mim aqui, né? E para nossa equipe também. Pessoal, tá todo leva mundo um pudim aqui nessa pelo tortura. menos. Leva um pudim ali pro Edson Viana, já que tá todo mundo assistindo o programa ali. Beleza, meu amigo. É isso aí, nação rubro-negra. Então, como vocês viram, né? A guerra entre Flamengo e Palmeiras continua. Galera, já pensou Flamengo na final da Libertadores com o Palmeiras? E também na final do Brasileirão com o Palmeiras? Todo mundo vai surtar. De torcedores à mídia, os antes vão ficar tudo surtados também. Vai ser aquele desespero aí na reta final do Brasileirão e também da Libertadores. Vamos contar aí que o Flamengo, ele passe por esse jogo de quarta-feira contra o Racing, né? Tá indo com a vantagem de 1 ponto, né? Que ganhou o jogo, né? 1-0, né? A vantagem não é grande, mas é uma vantagem. E o Flamengo tem que saber aproveitar essa vantagem aí, não deixar o Racing fazer gol para empatar, para ir para pênalti. Ele tem que acrescentar mais gols aí em cima do Racing, né? E mostrar aí o poder do Mengão em campo, né? E depois de voltar aí da Libertadores classificado, ir para cima aí de todos os times, né? Que ele vai ter que jogar aí para poder alcançar aí o Palmeiras no Brasileirão. E a expectativa é grande aí para esse jogo de quarta-feira e os outros jogos que antecedem, que provavelmente será entre o sábado ou domingo, né, do Brasileirão aí. Vamos contar aí com essa força do Mengão aí, Felipe Luiz escalar esses jogadores e exigir deles raça em campo, porque realmente esse final de semana aí faltou raça. A gente sabe que é por conta, né, galera, do cansaço aí dos jogadores, né? Mas eles precisam lutar, afinal de contas ganham bem para isso, tem médicos, né, para estar cuidando aí, né, de todos os problemas que eles têm. Então eles precisam jogar e dar o resultado aí pro torcedor, que sempre faz a parte deles, enchendo aí o estádio. É isso aí. Lembrando, galera, aí de deixar os créditos para Sport TV. Se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nada. Compartilhe o vídeo com seus amigos rubro-negros e até o próximo vídeo.